Percy Jackson and the Olympians têm novidades, os anúncios da San Diego Comic Con e o fim de uma série do universo de The Walking Dead. Agora no Serializando News. Eu sou o Brooks. E eu sou o Pedro, e tá começando agora o Serializando News, que é o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeséries.com.br. Na última semana nós tivemos os 5 dias de San Diego Comic Con, reunindo as grandes novidades do mundo de entretenimento. E aí, ao longo do nosso episódio, nós vamos trazer para vocês os destaques dos trailers, anúncios das novas produções, datas de estreias e muito mais. Porém, antes de começar tudo isso, a gente vai passar logo para o Tom, chamar ele para apresentar o Closer Look, que vai falar sobre alguma novidade que teve por aí, ele quer trazer isso pra gente. Vai que é tua, Tom. Salve, salve BDFs, e hoje eu falo de um tema que saiu até aqui no nosso brasileiríssimo Jornal Nacional essa semana, mas que conta aí de uma certa treta de negócios que tá aí entre a Paramount norte-americana e um dos interessados aí até então na compra da empresa, que é uma empresa chamada Skydance. Tá, a Skydance é um conglomerado de criação de conteúdo audiovisual que está na Califórnia e já está tentando comprar a Paramount há um bom tempo. Como até eu já falei aqui no podcast já faz um tempo, quando a gente ainda estava com o banco de séries News, e como eu já tinha adiantado para vocês. Para que esse acordo fosse fechado, a Comissão Federal de Comunicações lá dos gringos precisava aprovar a transação e isso finalmente aconteceu essa semana. Então a fusão entre a Paramount e a Skydance foi fechada e custou nada mais nada menos que a bagatela de 8 bilhões de dólares. Não milhões, é bilhões. Até isso é um dia normal em Hollywood, né? Mas uma transição aí nessa jogo das cadeiras que a gente tem com empresas aí do audiovisual. Mas tem alguns pequenos detalhes que vale a pena a gente relembrar. O presidente dessa comissão que aprovou essa transação, né, que fez com que isso tudo se tornasse possível, foi nomeado pelo próprio presidente americano e já disse até numa entrevista que, após essa fusão que aconteceu, ele não deve se envolver em questões de diversidade e inclusão, que é um tema que está sendo bem quente aí com a atual administração lá nos Estados Unidos e que muito possivelmente pode afetar aí até o tipo de conteúdo que a gente está consumindo como seriador, porque muitas das séries que a gente vê são produzidas por, aí, enfim, Showtime, Paramount, CBS, estão todas no mesmo grupo, né? Um outro detalhe é que a CBS News, que também aí tá vivendo aí sob a asa da Paramount, acabou de pagar uma indenização bem gorda para o presidente Donald Trump, depois de serem acusados de favorecer a candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, lá quando ainda estava acontecendo aí as campanhas antes da eleição aí que elegeu o presidente Trump. Então o grupo como um todo tem sido visto aí como talvez obediente demais aí ao presidente, meio que estão indo na onda dessa atual administração e meio que corroborando aí com o movimento conservador que aí também faz parte dessa atual administração. Mais recentemente, a gente teve o cancelamento de um dos maiores late shows da programação norte-americana, que é o The Late Show with Stephen Colbert, que é um programa noturno da CBS, que é do grupo Paramount, e coincidentemente ou não, que vê o apresentador aí como um dos maiores críticos ao governo do Trump e ao ambiente político aí em geral dos Estados Unidos no momento. Então essa nova empresa, depois dessa fusão, deve se chamar New Paramount. E além de trazer mudanças necessárias aí no quadro de liderança da empresa, deve trazer uma série de cortes no orçamento. Isso deve atingir aí o maior interesse que a gente tem nesse podcast, que é o dinheiro que é gasto com TV. Tanto a TV tradicional quanto os streamings que ainda estão sofrendo de uma forma ou de outra para lucrar no mundo onde um monte de plataforma está tentando manter aí os assinantes ativos. Mas nem tudo são más notícias, porque a Skydance já anunciou que pretende fuçar aí meio que o catálogo extenso da Paramount com relação à TV e reviver algumas produções. Então isso já aconteceu com nomes como Star Trek, por exemplo, que está com uma expansão aí de universo. E a gente já imagina que a estratégia dessa nova empresa, né, da New Paramount, deve ser criar esses universos, né, como algumas outras séries já têm, por exemplo, Chicago, que já tem todo um universo, Dexter, Star Trek, como eu acabei de citar, enfim. Isso com certeza vai atingir aí os conteúdos que a gente consome nos streamings, que a gente paga, né, e qualquer novidade, claramente, a gente deixa aqui você atualizado no Serializando News.
E não sai daí que já já eu falo para vocês o que desembarcou nos streamings nacionais no nosso quadro direto da redação. E é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tom. Valeu aí pelo closer look. E agora nós vamos às datas de estreias. Vem aí, Eyes of Wakanda. A nova série animada da Marvel teve sua data de estreia antecipada. Todos os 4 episódios de meia hora chegarão dia 1º de agosto no Disney+. Sendo semanas antes do lançamento, previamente anunciado para 27 de agosto. E Bon Appetit, Vossa Majestade. A Netflix anunciou seu novo dorama coreano de época, estrelado por Yoon Na. A série segue a história de uma chefe francesa da modernidade que, ao atingir o auge de sua profissão, viaja no tempo para o passado e conhece um rei tirano. A produção já tem data de estreia, dia 23 de agosto. Chaves chega dia 11 de agosto ao catálogo da Netflix. E a segunda temporada de Percy Jackson The Olympians vem aí. Estreia no dia 10 de dezembro, lá no Disney+. The Last Frontier, da Apple TV Plus, já possui data de estreia, no dia 10 de outubro. E vamos voltar a falar mais sobre essa produção ainda hoje. E quem aí tá ansioso para saber como Evil termina? A temporada final da série chegará no dia 18 de agosto, lá no catálogo do Universal Plus. Se você curte produção médica, Doc, a segunda temporada da série estreia dia 23 de setembro na Fox. E hoje o que não falta é data de estreia, né? Pra quem curtiu Hello the Boss, as 2 primeiras temporadas da animação serão adicionadas na íntegra ao catálogo do Prime Video. Ela chega no dia 10 de setembro. E pra finalizar, quem curte Ride with Norman Reedus, a série das viagens do astro de The Walking Dead, retorna para sua 7ª temporada dia 14 de setembro na AMC. E agora nós vamos às renovações da semana. Foi uma semana um pouco agitada, tanto em renovações quanto em cancelamentos. Então vamos lá. Para os fãs de séries britânicas, boas notícias. The Hard Craze foi renovada para sua 2ª temporada pelo Channel 5. E ela não foi a única. O Channel 5 também renovou The Teacher para sua 3ª temporada. E o fechar das cortinas para uma das grandes séries icônicas dos últimos tempos vem aí. The Walking Dead, Darlie Dixon foi renovada para sua 4ª e última temporada pela AMC. A 3ª temporada estreia dia 7 de setembro. E agora a gente vai falar sobre as séries que foram canceladas, né? Tiveram alguns cancelamentos, e aí a gente precisa falar sobre eles. Inclusive, vocês viram que eu fiquei muito triste. Mas, vamos lá, né? Eu começo falando que, dessa vez, aquela carinha feliz que o nome traz na série vai ficar triste. Rap Face foi cancelada em sua 1ª temporada pelo Paramount Plus. E a animação The Legend of Vox Machina foi renovada para sua 5ª e última temporada pelo Prime Video. Triste isso, pelo amor de Deus. E, para finalizar, essa série lutou, mas tudo tem um fim. Resident Alien será finalizado em sua 4ª temporada pela USA Network Sci-Fi. E, depois de tantas renovações e cancelamentos, vamos aos trailers da semana. A gente reuniu alguns destaques da Comic Con e de outros anúncios. E, para todo mundo ficar em dia, foi divulgado o trailer da 2ª temporada da série sul-africana Fatal Seduction, que retorna dia 15 de agosto na Netflix. E a Netflix divulgou o trailer da sua nova série nacional dos mesmos produtores de Cidade de Deus, que será intitulada Psica. Na história, Jana Alice, uma adolescente raptada por uma quadrilha que atua nos rios do Pará, é arrastada para o centro de uma rede internacional de tráfico sexual. Enquanto tenta sobreviver, uma busca sangrenta começa e ela vai precisar de toda a coragem possível para escapar da Psica, que parece ter sido lançada sobre sua vida. Estreia no dia 20 de agosto. E, pessoal, alerta de fofura. Saiu o trailer dos novos episódios de Pokémon Concierge, que retorna dia 4 de setembro na Netflix. E ainda na Tudum, nós temos a opção para os fãs de drama político. Temos o trailer oficial da nova minissérie britânica estrelada por Serena Jones e Julie Delpy. Hostess, que é o nome da série, mostra quando o marido da primeira-ministra britânica é sequestrado e o presidente francês em visita é chantageado, o que leva os 2 líderes políticos a enfrentarem escolhas inimagináveis. Estreia em 21 de agosto lá na Netflix também. A Apple TV Plus não ficou de fora e divulgou o novo teaser, uma data de estreia da 3ª temporada de Lot. Estreia dia 15 de outubro na plataforma. E também temos série nova no streaming da Maçã. Além da data de estreia, The Last Frontier
ganhou um teaser. Nessa produção, a tranquila jurisdição do policial Frank Remick, no Alasca, é virada de cabeça para baixo quando um avião de transporte prisional cai no deserto remoto, libertando dezenas de prisioneiros violentos. Com a tarefa de proteger a cidade que jurou manter segura, ele começa a suspeitar que a queda não foi um acidente. Lembrando a data que nós já dissemos lá no início, ela estreia no dia 10 de outubro. Outro anúncio foi Pluribus. A Apple TV Plus divulgou o primeiro teaser da sua nova série sci-fi do mesmo criador de Breaking Bad, Vince Gilligan. A produção será estrelada por Rhea Sharon, de Better Call Saul. A história segue Carol, a pessoa mais miserável da face da Terra, que precisa salvar o mundo da felicidade. Estreia dia 7 de novembro. E a HBO Max liberou o trailer de O Assassinato do Ator Rafael Miguel, sua nova docu-série nacional sobre o crime que chocou o país. Dividida em 3 episódios, a série traz com exclusividade o relato de Isabela sobre o momento do crime e se aprofunda na história de amor do jovem casal. Além disso, detalhes inéditos sobre a investigação e os bastidores do julgamento também serão abordados. Estreia no dia 31 de julho. E Peacemaker está de volta e ele quer fazer as pazes consigo mesmo. Não deixe de conferir o trailer oficial da segunda temporada da série, que retorna mês que vem, dia 21 de agosto, na HBO Max. E você também já pode conferir o trailer da terceira temporada do anime Spy X Family, que estreia em outubro deste ano. Já o Prime Video liberou o trailer da segunda temporada de Betty La Fea. A história continua, estreia dia 5 de agosto. E se você quer saber como o upload vai acabar, a quarta e última temporada da série ganhou uma nova prévia e um novo pôster. Já retorna no dia 25 de agosto lá no Prime Video. E é claro que o Prime não esqueceu de Gen V. Já temos o trailer completo da segunda temporada da série, que estreia dia 17 de setembro. E a minha queridinha The Legend of Vox Machina chegará ao fim na quinta temporada, como falamos mais cedo, mas a quarta ainda nem estreou. O Prime Video divulgou uma prévia da nova temporada da série que retorna apenas em 2026. E aí, isso só nos deixa ainda mais ansiosos, né? Mas a gente tem uma boa notícia para dar aquela segurada na ansiedade. O spin-off The Mighty Nein chega dia 19 de novembro. E o Prime já divulgou uma prévia que você confere lá no nosso canal no Telegram. E a BBC chegou dizendo: poder não é dado, é conquistado. King and Conqueror, estrelada por James Norton e Nicolai Coster-Waldau, não tem data de estreia, mas já temos um trailer. Essa é a história de um confronto que definiu o futuro de um país e de um continente durante 1000 anos. Harold, conde de Wessex, e William, duque da Normandia, eram dois homens destinados a se encontrar na Batalha de Hastings, em 1066. Dois aliados sem qualquer intenção de ascender ao trono britânico, mas que acabam lutando pela coroa. Já falamos dele hoje, mas Percy Jackson and the Olympians tem outra novidade. Temos o primeiro teaser e pôster da série que retorna no Disney Plus no dia 10 de dezembro. E para finalizar, The Walking Dead de Daryl Dixon pode ter anunciado seu fim, mas a terceira temporada está chegando na AMC. Anota aí, estreia dia 7 de setembro e o trailer completo já está disponível lá no nosso canal do Telegram. Bruno, conta pra gente quais foram os trailers que tu gostou, que tu não gostou, e aí? Nossa, a gente vai brigar porque eu não gostei do trailer de Percy Jackson. Você gostou, né? Gostei. Nossa, eu achei tudo muito meio pobre, sabe? Disney tá passando fome? É isso? Então. Eu até entendo que a série não é pra mim, eu entendo. Né? Mas assim, 8 horas pra fritar um peixe e fazer um arroz. Olha o tamanho dessas crianças, bicho. Isso é verdade. No segundo livro. Uhum. Se eles querem continuar, a gente tinha que ter gravado tudo junto, sabe? Sim. E eu achei o CGI bem ruinzinho. Mas eu vou falar acerca disso também. Eu vou falar do que eu gostei. Vou focar no que eu gostei. Como essa semana teve San Diego Comic Con, que perdeu muito sua força, né? Por final. Mas, muito. Muito sua força. Não temos mais grandes anúncios e tudo mais. Mas tivemos trailers interessantes. Pessoalmente, eu gostei do trailer de Gen V. Eu acho que a série, pra mim, é melhor que The Boys. Ela consegue ser mais interessante que The Boys. Sim. Tem uns debates mais legais, então eu gostei. Continua naquela desgraça mesmo, sangue pra todo lado,
é gore, né? Mas eu acho que pode ser interessante. E gostei também bastante de Hostage, da Netflix. É uma série que é o tipo de série que eu gosto, e a Netflix tem acertado nesse tipo de série mais britânica, assim, de sequestro e tudo mais. Ela já fez lá atrás aquela do Segurança, né? Que realmente era muito legal. A Diplomata também tem um estilo meio... Sim. Tudo acontece muito rápido. Então vou acompanhar. E eu não sei se é mini, né? Aqui, hoje em dia nada é minissérie, mas assim, eu acho que vai ter uma história fechada mesmo que eles continuem depois. E eu gostei do novo do Breaking Bad, Pluribus, eu não entendi muito bem, mas acho que vai valer a pena acompanhar porque é gente com nome ali, né? E pra terminar meus destaques, fico com o Peacemaker. O James Gunn salvou a DC. Eu adorei Superman, né? Então eu acho que me animou mais pra essa segunda temporada. E o que eu gosto no trailer, não falando sobre ele vai no outro universo e tudo mais, mas é que ele tem essa série, né, e o próprio filme de Superman, ele tem uma cara de quadrinho, sabe? Então é tudo brega mesmo. Você vê o trailer, você vê aquela moto dele lá, é super brega, né? É uma coisa que tentaram tratar no cinema e na TV, e como se heróis tivesse que ser algo mais sério, né, ou mais sisudo, assim, não, abraçaram a galhofa. Então eu tô animado aí pra essa segunda temporada. Tudo mais é isso. E você? Temos alguns em comum. Eu vou começar com Peacemaker também. Eu não vi ainda Superman, eu pretendi assistir ou amanhã ou terça. E aí eu vou fazer a casadinha Superman e Quarteto Fantástico, já que esse volta ao trabalho. Mas quero muito ver Peacemaker. Acho a primeira temporada muito boa, justamente por entender que o seu nicho é um nicho de heróis e que, mesmo sendo um processo de adaptação, não dá pra fugir de onde os heróis vieram, que foi das histórias em quadrinhos. Assim, de onde tá vindo aquela história, né? Que é de uma história em quadrinho. Então, acho que isso é muito bom e muito bonito de ser visto em Peacemaker, até essa coragem, essa audácia, essa cafonice, né? De aceitar de onde tá vindo as suas origens. Então quero muito ver essa nova temporada. Realmente a moto é brega, a roupa dele é brega, as falas às vezes são tudo muito brega, mas é isso, o personagem veio dessa breguice, dessa caricatura, né, que as histórias em quadrinhos propõem. Voltando agora para a minha filhinha, gostei do trailer de Hostage, nada que a gente não tenha visto ainda. Você assiste o trailer, você lê a sinopse e você vê que é algo que a gente já conhece de tantas outras produções. Mas eu acho que é um caminho que a Netflix está sabendo caminhar. É fazer drama político, drama de espionagem e afins. Então talvez eu dê uma conferida nessa. Tem a nacional Psica, que eu achei o trailer extremamente pesado, mas a história também por si, mas talvez eu dê uma conferida porque visualmente ela é muito bonita, me lembrou muito o cinema de Arin Kainous, que é um cinema de um cineasta nordestino, né? Então fiquei muito afim de ver. Bloody Buzz, eu quero muito acompanhar, especificamente pelo que o Bruno falou. A gente não sabe muito bem sobre a história, mas é do Vince Gilligan e tem a Rhea Seehorn, que é do Better Call Saul. Então assim, esses são dois nomes de peso que já dão robustez à série, quero muito conferir. Gen V, eu outorgo o que o Bruno falou, pra mim é muito melhor, e escrevi isso na crítica da primeira temporada lá pro site. É muito melhor do que a sua série original, a sua série mãe. Ela sabe ser madura, ao mesmo tempo que ela encara os dilemas da faixa etária dos personagens lá e tal. E todos os debates que ela propõe à mesa, que ela traz para o diálogo, eu acho que ela sabe dialogar muito melhor do que The Boys. E então eu espero sim uma nova temporada muito boa. E minhas duas queridinhas, né? Minhas duas queridinhas, The Legend of Vox Machina, que eu gosto muito, sou apaixonado. Quero muito ver o que vai vir por aí. Gostei do trailer de Percy Jackson, porque eu lembro tenho uma memória afetiva muito grande com os livros, mas concordo com o Bruno quando diz que os meninos já estão gigantes. Eu quero ver se o Percy Jackson vai ser igual o Stranger Things, que vai chegar no quinto livro e os meninos já vão estar adultos, tendo que maquiar eles como se fossem crianças. Não dá. Já estão filmando, né, o terceiro livro, desculpa, que é A Maldição do Titã, que é meu favorito.
Queria muito que já fosse confirmada as 2 próximas temporadas pra fechar o arco. Nossa, sim, já gravar tudo de uma vez. Gravar tudo de uma vez, dá 1 mês, 2 semanas pra esses meninos descansarem. E aí continua no rojão, porque eu sei que a gente sabe que é cansativo fazer um processo de gravação. Mas ao mesmo tempo que é mas tão cansativo, jovem. tem formas de resolver essa situação. Sim. Eu acho que, inclusive, já que a gente tá lidando com crianças, né, adolescentes, etc., eu achei uma solução. Eu sei que você não tá muito afim de ver a série, Bruno, do Harry Potter, mas eu vi uma matéria falando que o estúdio vai construir uma escola para 600 crianças, que são as crianças que vão trabalhar na série. Então, assim, Eu são não tinha soluções. visto isso, não. São soluções que são dadas para que, não, a gente não pode interferir no calendário de estudo das crianças, beleza. Mas a gente pode resolver isso de outra forma. Não estou querendo comparar, mas ao mesmo tempo, a nível de comparação, a gente sabe que a Disney também tem tanto dinheiro quanto a HBO e que dá para fazer um negócio desse. Então, né, não precisa a gente ficar nesse aguardo de sabe lá Deus quantos anos para ver a continuação de algo que deveria ser com crianças e não vai ser. E para finalizar, gostei muito do trailer do spin-off de The Legend of Vox Machina, que é The Mighty Nein. Quero muito ver essa nova ganguezinha aparecendo, surgindo por aí com novas aventuras. No mais, é isso. Então tivemos bastante coisa. Sim. Ainda bem. E coisas para o futuro. Mas é bom dar um refresh, né? Pelo menos tinha coisas que fogem assim do padrão do que tem saído. Assim. Sim, sim. E agora fala aí para nós, Pedro, as redes sociais do BDS. Se você está nos ouvindo, você pode nos acompanhar pelo site bancodeséries.com.br e aí você pode também usar os aplicativos tanto para iOS quanto para Android. O nosso perfil no Instagram é o @Banco de Séries Oficial. No Twitter nós temos 2 perfis, o @BDS News Oficial e o @Banco de Séries. No Telegram nós temos o nosso canal, é só você fazer a busca por BDS News Oficial R, tem um R no final. E nós temos um canal reserva. É só você também fazer a pesquisa por BDS News Oficial e esse oficial tem 2 letrinhas L no final. E se você ainda usar o Threads, você pode nos acompanhar por lá, é só seguir o nosso perfil @Banco de Séries Oficial. E agora vamos ao giro das séries. Começando o giro com uma notícia para deixar o coração quentinho. Começaram as gravações da 4ª temporada de Ted Lasso, um dos grandes hits da Apple TV+. Além disso, segundo informações do Deadline, os atores Jason Sudeikis, Hannah Waddington, John Temple e Brandon Hunt, Brett Goldstein e Jeremy Swift assinaram um novo contrato de 3 anos. Isso corrobora a especulação de que Sudeikis teria em mente um novo arco de 3 temporadas para a série. Vamos ver o que é que vem por aí, né? E Robert James Collier, de Downton Abbey, e Mandy Gill, de Doctor Who, vão estrelar Cooper and Fry, o novo drama criminal do Channel 5. Acompanham 2 detetives incompatíveis, o afável Ben Cooper e a reservada novata Diane Fry, que são designados para investigar uma série de mortes misteriosas. Mas antes, precisam aprender a trabalhar juntos para obter resultados. À medida que suas vidas pessoais começam a se entrelaçar, uma amizade única começa a se formar. Jake Johnson, de The New Girl, entrou para o elenco de Maximum Pleasure Guaranteed, nova série da Apple TV+, protagonizada por Tatiana Maslany, de Orphan Black. Esse é um thriller cômico e sombrio sobre uma mãe recém-divorciada que cai em uma perigosa teia de chantagem, assassinato e futebol juvenil. E o Hulu anunciou Are You My First? Um novo reality show focado em pessoas virgens que será apresentado por Colton Underwood e Caitlin Bristol. Acompanhará o maior e mais atraente grupo de virgens já reunido em sua busca por intimidade, amor e talvez a sua primeira vez. Em um paraíso tropical projetado especialmente para eles, estreia no dia 18 de agosto. Power Origins, a nova série do universo Power, recebeu uma encomenda oficial de 18 episódios pelo canal Starz. A produção será um prelúdio mostrando os primeiros anos da dupla Ghost and Tommy. Também foi confirmado que o ator Mickey Curtis, Power Book 3 Raising Kanan, reprisará seu personagem Kanan na nova série da franquia. E quem é morto também aparece, não é só quem é vivo não. A Netflix confirmou que a produção da 2ª temporada da série coreana All of Us Are Dead finalmente começou.
e sinal verde para Eternals Yours. A CBS encomendou um piloto da nova série de comédia escrita e produzida por Joe Port e Joe Wiseman, ambos de Ghost. A série contará uma história de amor eterno sobre um casal de vampiros que estão casados há 500 anos e suas dificuldades para aceitar o humano que está namorando sua filha. E prontos para President Curtis, vem aí um novo spin-off de Rick and Morty focado obviamente no Presidente Curtis. O ator Keith David continuará a interpretar o personagem Tio na nova série, que também terá Stephanie Beatriz de Brooklyn Nine-Nine e Jim Rash de Community no elenco. A série acompanhará o comandante-chefe e sua equipe peculiar enquanto eles navegam por uma série de crises, incluindo diplomacia interdimensional, investigações paranormais e fenômenos inexplicáveis. E para os BDS Gamers, a franquia Wolfenstein ganhará uma série desenvolvida pela Amazon MGM Studios. Patrick Somerville, de Station Eleven, será o criador e showrunner da produção. A sinopse completa não divulgada, mas apenas a frase: a história de matar nazistas. E é com pesar que a equipe do BDS comunica um falecimento que abalou Hollywood na última semana. O ator Malcolm Jamal Warner morreu aos 54 anos de idade após um afogamento lá na Costa Rica. Ele estava em uma viagem com a sua família e o incidente ocorreu em uma praia sem salva-vidas de plantão. Entre os trabalhos do ator estão The Cosby Show, que o lançou ao estrelato, além de outros grandes títulos como The Resident e Malcolm Ed. Nós do BDS lamentamos muito, desejamos muito consolo, muita força e deixamos aqui também nossa gratidão pelo grande ator que ele era. Inclusive, eu descobri porque ele faleceu, que ele foi um ator mais novo na época, a ser indicado ao Primetime Emmy, na época do The Cosby Show. Ele recebeu o ator de comédia, como que é o supporting actor, ator coadjuvante, indicação. Ele tinha 14, 15 anos. Muito interessante, assim. Era novo, né, bicho? Por causa de um acidente, assim. Muito lamentável. E que a família se conforte, que ele descanse em paz. E agora, vamos ao direto da redação do Serializando News. Chegou a hora do Tom falar sobre as produções que estrearam ao longo da semana nos streamings brasileiros. É com você, Tom. E eu tô de volta e esses são os destaques do que estrearam aí nos streamings na semana de 21 a 27 de julho. Começando pela Netflix, essa semana a Netinha adicionou aí a primeira temporada completa de The Hunting Wives. A série se concentra na história de Sophie O'Neill, que é uma mulher cuja família se move da costa leste para uma parte altamente republicana do Texas, aí nos Estados Unidos. Uma vez lá, ela fica enredada aí da vida dos bancos, da socialite Margot, e a obsessão, sedução e o assassinato se tornam sua nova norma. 8 episódios já estão lá prontos para uma maratona. E para quem gosta, tem a Britney Snow no elenco. Também na Netflix a gente teve aí a imperdível The Sandman, que teve aí novos episódios adicionados. Essa é a segunda parte da temporada final e chegou aí com 5 episódios. A temporada até agora já teve 11 episódios disponibilizados e o último episódio, episódio 12, vai ser adicionado no dia 31 de julho. Mas fica tranquilo que eu te relembro aqui sobre. Também aí na Netflix, o reality Hitmakers, que a gente também já comentou aqui no podcast, finalmente estreou essa semana. O reality tem 6 episódios e traz compositores que desenvolvem canções de sucesso aí pro cantor John Legend, a Lisa do Blackpink e o cantor americano Shabuzi. Falando agora do Disney Plus, essa semana foi adicionado Washington Black, que é uma série aí que tem o Sterling K. Brown aí no elenco e também como produtor executivo. Inclusive já comentamos também aqui no podcast, você que tá ligado aí toda semana. E a primeira temporada tá lá completa com 8 episódios, todos já disponíveis. Passando para Apple TV Plus, Acapulco retornou essa semana para sua 4ª e última temporada e 2 episódios aí de um total de possivelmente 10 já estão disponíveis. Falando sobre o top do BDS, essa semana Sandman ocupou o 3º lugar como mais assistida e mais marcada pelos usuários. Em segundo, The Summer I Turned Pretty, do Prime. E em primeiríssimo, aí, como em várias outras semanas, Vale Tudo da Globo acabou pegando aí a medalha de ouro essa semana. Untamed, da Netflix, e Building the Band, também da Netinha, estão completando o nosso top 5 da semana. E é isso que eu tenho, todos tenham uma ótima semana e a gente se vê. Tchau, tchau.
Obrigado, Tom. Obrigado pelas novidades aqui. E agora é a nossa falar os destaques da semana. O que foi que a gente assistiu, que a gente gostou, que a gente recomenda ou que a gente não recomenda. E aí, Bruno, conta pra gente, quais são os teus? Peraí, eu vou abrir. Eu não assisti quase nada, gente. Eu só durmo e trabalho e durmo. Eu assisto um episódio e eu durmo no meio do episódio. Então, o que eu tenho assistido nessa última semana, nessas últimas, eu não vou falar na última, né? Que eu gostei bastante, foi a volta de Star Trek Strange New Worlds. Eu realmente acho que a série é subestimada. Ela tem uma... Eu gostava muito de Star Trek Discovery, mas ela tinha uma história linear maior, né? Durante a temporada, era caso da temporada, ela não tinha essa parte procedural que Star Trek sempre teve, assim. Então foi bem interessante essa volta dos dois primeiros, e eu vi parte do terceiro, não terminei ainda, mas também gostei bastante. Acho que para falar de ficção científica misturada com fantasia, assim, Star Trek é muito legal de acompanhar. E outra série que eu terminei a temporada foi Ballards, que é o spin-off de Bosch na Amazon, e é protagonizado pela brilhante Maggie Q, e gosto muito dela, a nossa eterna Nikita, mas é triste que ela sempre faz umas séries que não dão muito certo, né? Então, eu gostei bastante, tem casinhos do episódio, mas tem um caso maior. Ela trabalha ali numa agência trabalha na polícia, né? Mas escantearam ela por um cold case, como se ela fosse comandar o cold case. E eu achei bem legal, assim, tô aguardando a renovação. Do resto eu tô em off, porque as séries maiores lá minhas da FOL estão tudo de férias, então eu tô acompanhando menos coisas, assim. Eu tenho um reality pra indicar, que é aquele Montando a Banda. Eu não sei se você ouviu falar. Sim, comentei, inclusive, quando a gente assistiu o trailer, eu e a Erika, a gente comentou aqui. Eu não terminei a temporada, mas o reality é muito bom. É muito bom. Muito legal. Vale muito a pena, eles vão montando as bandas, Netflix, né? É da Netflix, tem 10 episódios. É o último trabalho do Liam Payne lá do One Direction, que ele é jurado convidado, mas ele só aparece, acho que mais pro final. É muito legal como eles vão se formando, eles não se conhecem, e quando eles decidem fazer a banda, eles têm que cantar juntos sem se ver, é muito divertido. E eu tô numa parte que depois, tá no trailer também, eles vão morar juntos, né? Vai todo mundo morar no mesmo canto e se conhecer. E aí depois eu não cheguei nos live shows ainda, mas tô curioso pra assistir. Acho que aquele é um reality que realmente você é um reality show, então assim, passa o seu tempo, mas você consegue se conectar com as pessoas que estão ali, e tem gente bem talentosa, assim. Acho que do que eu vi essa semana foi isso. E você? Então, eu vou comentar uma coisa que eu já comentei aqui recentemente, que é Guerreiros do Sol. O bloco de episódios que saiu na última semana foi, assim, uma coisa fora do normal. Levou a novela, pra um nível que eu não esperava. Acho que muita gente não estava esperando que fosse seguir esse rumo, mas que é um rumo muito bom, muito corajoso, até por decisão de por algumas escolhas que eles tomaram nos episódios anteriores, de demorar um pouco mais para desenrolar a história e tal. Agora, muita coisa teve que ser acelerada, e não foi acelerada de forma ruim, pelo contrário. Foi positivo o saldo dessa semana. Tem cenas assim espetaculares. Alice Carvalho tá maravilhosa. Na verdade, todo o elenco feminino da novela está impecável. Alice Carvalho, Alice Moraes, Natália Dio, Marcela Catacho, gente. E sem esquecer, obviamente, da Isadora Cruz, né, que é a Rosa. Assistam Guerreiros do Sol, é muito boa, muito boa. Vocês não vão se arrepender. E o destaque do Iradi Santos, que tá fazendo Arduino. Antes de você pular pro seu outro destaque, vou fazer uma pergunta. É porque eu realmente não tive tempo de ver. Mas por que a novela não engrenou com a galera? Você tem alguma análise? Assim? No sentido de não ter entrado em engajamento? Eu vejo pouca gente falando assim, sabe? Eu vejo que o pessoal que assiste ama, você e outras pessoas que estão amando, mas eu não vejo o pessoal engajando como engajavam em outras. Eu não sei se a Globoplay fez alguma divulgação errada, né? E eu não sei, você tem alguma teoria?
Tem, um amigo, eu acho que vai muito pelo sentido de que é uma história nordestina, é uma história do cangaço, e isso termina afastando muita gente da grande massa que gosta de ver cidade grande e etc. Uhum. Dá pra Faz entender as eu, entrelinhas, né? eu entendi, eu só não falei porque eu não assisti ainda. Mas tá Sim. na minha lista, assim. Mas eu entendi, É. eu imaginei que fosse isso, porque assim, dá pra ver o valor da produção, dá pra ver Sim, o cuidado com o que fizeram e ficaram muito tempo gravando também. Então exato. eu só queria confirmar se era o que eu tava pensando, mas ok. É lamentável pra quem não tá assistindo, porque quem assiste sabe o nível de produção e a grandiosidade do que estão fazendo. É E vão ser sensacional. quantos episódios? 45. Então, essa semana que a gente tá lançando o episódio, né? Depois de amanhã Uhum. saem os episódios do 36 ao 40. E semana que vem saem os últimos. Então eu vou esperar terminar. Deve dar uma boa maratona. Ah, com certeza, com certeza. E seguindo, uma série que eu já comentei aqui logo quando ela foi lançada, inclusive escrevi o texto junto com o Wesley, que é Foundation. Gente, Foundation chegou num nível que tá sensacional. Eu critiquei no início e agora eu tô apaixonado pela série. Essa nova temporada trouxe o Mulo, que é meu personagem favorito de toda a trilogia original, da obra de Asimov, que está espetacularmente sendo vivido pelo Pilot Weisbeck, que fez Game of Thrones. Então, assim, assista a Foundation. Esse último episódio teve uma cena que é, assim, cinema puro. Porque o Imperador, né, ele é dividido em 3 personagens. Tem a versão dele velha, tem a versão dele adulta e tem a versão dele jovem. E tem uma cena, um diálogo, uma comemoração, um festejo lá, entre esses 3 personagens, que é, assim, o suprassumo de algo belíssimo, sabe? É linda a cena, linda, 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 linda. Assista Foundation também. E pra finalizar, essa é uma série que ainda falta ver o último episódio, vou ver assim que a gente terminar a gravação, mas Untamed, que é a série com o Eric Bana lá da Netflix, é muito boa, gente, pelo amor de Deus, que série gostosa de se assistir. Tem uns momentos muito assim de susto, tem. A história é um pouquinho pesada? Porque envolve desaparecimento de pessoas e etc e tal, mas ela é muito, muito boa. E é com o Eric Bana e tem aquele carinha que faz eu não vou lembrar o nome dele, mas na série do Demolidor que era da Netflix e também agora no Disney Plus, aquele carinha que faz o mercenário, eu acho. É o que fica, o que tem um alvozinho na testa, o galego. Não é o mercenário? Tá, eu sei quem tá falando, que eu assisti a série, mas eu esqueci o nome dele. Pronto, ele é um ótimo ator também, inclusive. Ele e o Eric Bana, quando entra os dois em tela, você não sabe pra qual dos dois você quer olhar mais, porque os dois estão belíssimos e são ótimos atores. Mas eu é esqueci isso, o nome dele, mas assista eu assisti a série. Sim. Inclusive, gostei do final também. Eu só tenho uma ressalva. Ela poderia ter sido um filme longo. Untamed, concordo. Isso eu concordo. Ela poderia ter sido um filme de 2 horas, sabe? Sim. Mas é muito legal, é muito bem gravada, né? Porque você realmente acha que eles estão lá no meio da montanha lá. E eu tomei um susto toda vez que aparece alguém naquela montanha lá, e é tudo muito alto. E eu dá vertigem. Mas eu realmente achei. Você tem razão, é um bom destaque. É que já faz mais tempo que eu vi. Mas é um bom destaque, vale a pena mesmo. E só tem 6 episódios, né? Então, pra quem gosta de algo curto assim. E eu não vou dar o spoiler, mas você conseguiu perceber antes de aparecer do filho? Sim, não, amigo, não tinha percebido o que tinha acontecido. Porque assim, no segundo episódio, no terceiro já fala, né? Mas eu não tinha reparado. Eu reparei antes, mas é engraçado, né? Porque é bem interessante. Sim. Ainda deixamos a curiosidade aí, assistam. Vale a pena, realmente é um bom destaque desse ano aí. E depois falamos de boas séries. Vamos às estreias da semana para finalizar o nosso Serializando News. Depois de 6 anos, hoje, dia 28, temos a estreia da 7ª temporada de The Amazing World of Gumball no Hulu. Já na quarta-feira, dia 30, tem o retorno de Twisted Metal para a sua segunda temporada no Peacock. E para encerrar a semana, na sexta-feira, dia 1º de agosto, Eyes of Wakanda fará seu debut no Disney Plus. E na Apple TV Plus, a série épica Chiefs of War, do Jason Momoa, faz a sua estreia.
E se você quiser saber mais, é só conferir a aba Quando Volta Estreia, que está disponível no menu do nosso site, para ver o que é que vai chegar por aí. O Serializando News é um podcast oficial do bancodeséries.com.br. A produção fica a cargo de Bruno Domingues e do Pedro Rubens. O nosso colaborador é o Tom Carvalho e a edição de áudio também fica por conta do Pedro. Você pode conferir esse e todos os outros episódios do podcast no YouTube, tanto da forma tradicional quanto para assinantes do Music, e também no Apple Podcasts, Amazon Music, Anchor e Spotify. Se você estiver nos ouvindo por lá, não esquece de nos classificar com 5 estrelas. E você sabia que pode marcar os episódios do Serializando News no banco de séries? É só digitar Serializando na barra de pesquisa do site. Assim você sempre saberá onde parou. Eu sou o Brups. E eu sou o Pedro, e aqui está sendo finalizado mais um Serializando News. Espero que você tenha gostado das novidades que nós trouxemos aqui. Um cheiro e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.